São nossos convidados o advogado Manuel Nobre Correia e também o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Adão Carvalho. Aos dois, boa noite e obrigado por estarem no 360. Manuel Nobre Correia, caíram neste caso os crimes de corrupção e de prevaricação. É uma decisão que fragiliza a investigação do Ministério Público, na sua opinião? Bom, em primeiro lugar, eu cumpro-me esclarecer que os crimes não caíram. Aquilo que aconteceu foi considerado pelo Sr. Juiz de Instrução que não havia um indiciamento suficientemente forte destes crimes para justificar a aplicação das medidas de coação que tinham sido requeridas pelo Ministério Público. Cair um crime significa que a pessoa deixa de ser investigada pelo crime. Não é isso que necessariamente vai acontecer a partir de agora. Portanto, o Ministério Público pode continuar a investigar estes arguidos pelos crimes que considerou suficientemente imputados. Agora, uma coisa é certa, o Ministério Público pediu medidas de coação muito mais gravosas do que aquelas que efetivamente foram aplicadas, nomeadamente pediu medidas privativas de liberdade a dois dos arguidos, nomeadamente o Dr. Diogo Lacerda Machado e o professor Vítor Escárcio, e, portanto, ao não ser aplicado nenhuma medida privativa da liberdade, embora tenham sido aplicadas medidas de coação para salvaguardarem os perigos que afetam o inquérito, o perigo de fuga, são perigos contra a realização da justiça, ou seja, para garantir a realização da justiça penal, existem medidas de coação que visam salvaguardar a ocorrência desses crimes. Perigo de fuga, perigo de continuação da atividade criminosa, perturbação do inquérito, perturbação da obra pública, etc. Quando sucede que não se consideram, e isso requer que sejam suficientemente indiciados, os ilícitos pelos quais vêm imputados, são investigados as pessoas, por um lado, e por outro lado, que estejam suficientemente indiciados a ocorrência daqueles perigos, para que sejam aplicadas as medidas de coação. Neste caso, claramente, não foram considerados indiciados os ilícitos penais em causa, motivo pelos quais o Sr. Juiz de Instrução entendeu que não havia lugar à aplicação destas medidas de coação. E isto, na minha opinião, é obviamente, do ponto de vista da investigação, um revés. Agora, eu faria minhas as palavras do meu colega Félix da Costa, aquilo que aconteceu foi a justiça a funcionar. E funcionou muito bem. Houve um Ministério Público que imputa determinado tipo de factos, que entende que estão suficientemente indiciados no processo, e há um juiz de instrução, que é o juiz das garantias. É o juiz que é garante da legalidade da atuação judicial, que vem dizer, eu considero que não. E, portanto, não aplica estas medidas de coação, nomeadamente as privativas da liberdade. Agora, evidentemente que houve medidas de coação contra o perigo de fuga. Já vamos falar precisamente também sobre isso. Manuel Nobre Correia, daquilo que falávamos há pouco, o juiz considerou que não se justificava a prisão preventiva. No entanto, Diogo Lacerda Machado e também Vítor Escárcio vão ter que entregar o passaporte. O Tribunal admite desta forma que há o perigo de fuga? Evidentemente que sim. Portanto, aquilo que aqui está em causa é que as medidas de coação aplicadas aos dois arguidos mais mediáticos, digamos assim, deste caso, do Dr. Diogo Lacerda Machado e Vítor Escárcio, é precisamente uma medida de coação que é a proibição da ausência para o estrangeiro com a entrega de passaporte. A medida de coação não é a entrega de passaporte, bem entendido. Implica um juízo, uma prognose que existe algum perigo de fuga. Não o suficiente para justificar a prisão preventiva, mas o suficiente para justificar uma medida de coação que o visa prevenir. Portanto, nós estamos aqui perante uma situação em que aquilo que se pretende acautelar é precisamente o perigo de fuga. Agora deixe-me só dizer uma coisa, também continuando aquilo que estava a dizer o Dr. Adão Carvalho. Neste momento, se o Ministério Público agiu convicto de que os indícios que tinham eram suficientes para imporem uma medida de coação diferente, pelo menos mais gravosa, então compete ao Ministério Público recorrer. E até é lógico que o faça, porque acho que ninguém vai pedir uma medida de coação que é mais grave do catálogo, que é a medida de prisão preventiva, se não tiver a convicção que os indícios justificam a existência suficientemente demonstrada dos perigos de fuga, do perigo de continuação da atividade criminosa e perturbação do inquérito, porque o clamor popular esse já existe. Portanto, a partir do momento em que se tornaram públicas as notícias. Mas se existe algum daqueles outros três perigos que eu mencionei, como é evidente, o Ministério Público terá que tentar acautelá-los e terá que tentar reverter esta decisão do juiz de instrução
criminal, que não é definitiva. Só transita em julgado se não houver recurso. E devo salientar que as medidas de coação são reapreciadas ciclicamente ou a pedido das defesas. E, portanto, é plausível que isso venha a acontecer no futuro. E Vítor Scário estão fortemente indiciados do crime de tráfico de influência. Ajude-nos a perceber aqui um pouco melhor qual é a moldura penal para este caso e se é ou não, ou quanto difícil é que é provar um crime de tráfico de influência. Não há criminalidade económica ou financeira que não seja difícil de provar, é extremamente complexa, é muito raro aparecer prova que não seja prova indireta. Portanto, não há prova direta do facto, não há uma pistola fumegante nem um punhal sangrento e, portanto, estamos perante uma criminalidade complexa e organizada cuja prova é difícil de investigar. Portanto, quando as pessoas falam do tempo de investigação, 4 anos, não me parece que seja excessivo, tendo em conta a complexidade que aqui estamos a falar. Agora, relativamente a este crime de tráfico de influências, que se insere na criminalidade económica financeira, estamos a falar de um crime que tem molduras penais muito variáveis consoante o tipo de ato que se pretende obter. Portanto, isto significa aliciar alguém para usar da sua influência, isto na vertente ativa, eu alicio alguém para usar a sua influência junto a um titular de cargo político, que essa é uma parte que aqui está em causa, no sentido de obter uma decisão. Se essa decisão favorável a uma determinada pessoa, à própria ou ao terceiro. Se essa decisão for uma decisão lícita, ou seja, se não for uma decisão ilegal, contra a legem, então será uma pena de 3 anos para o corruptor passivo, ou seja, aquele, não é o corruptor, para aquele que profere a decisão, para o decisor que emite a decisão, e uma pena de 2 anos para quem age ou usa a sua influência junto a essa pessoa para obter a decisão. Se a decisão for ilícita, então a pena é, na vertente passiva, de 5 anos e na vertente ativa de 3 anos. Evidentemente que este crime tem algo que é curioso, é que a pessoa que vai tentar influenciar o titular do cargo político pode ter ou não ter influência sobre essa pessoa. Portanto, a influência, a expressão legal é usar de influência real ou suposta. Eu, por exemplo, digo que conheço o Primeiro-Ministro e, na verdade, não conheço. É uma mentira. Mesmo assim, não deixo de praticar o crime. Porque a influência, apesar de não ser real, eu afirmo que tenho para poder obter aquele resultado. Agora, a única variação que existe é se sou eu que alicio, se sou aliciado. E se é para um ato lícito ou para um ato ilícito. Eu alicio para um ato lícito, sou punido com 2 anos. Alicio para um ato ilícito, sou punido com 3 anos. Eu sou aliciado para um ato lícito, sou punido com 3 anos. Sou aliciado para um ato ilícito. Para obter um ato ilícito, sou punido com 5 anos, até 5 anos de cadeia.